A gente vai falar muito do jogo ontem, mas para mim o Cruzeiro foi ceifado ontem. O Cruzeiro foi muito prejudicado, muito. E pelo contexto do que aconteceu, achei um empate assim muito heróico do Cruzeiro e que pode fazer a diferença lá na reta final, mas olha, não dá, e vocês são testemunhas, não é pelo jogo de ontem. Eu tô alertando do que vai acontecer na Bomboneira desde o jogo aqui no Mineirão. O Cruzeiro tem que se cercar, forças... Como é que vocês acham que vai ser esse... O Cruzeiro joga 3 vezes ainda antes de jogar contra o Boca lá em La Bombonera. Como é que vocês acham que vai ser esse confronto? O Boca Juniors vindo de 2 derrotas fora de casa, extremamente pressionado. Então, assim... Aqui o Renan Senna mandou aqui, ó, roubaram o Cruzeiro. Será que o papel do Gaciba no Cruzeiro é o mesmo que o do Spindle? Nenhum. Cara, me incomoda. Eu também vi. Me incomoda muito. Porque ele não apareceu hein? Então, ele é o cara... E eu não tô falando nem de dar entrevista, não, tá? mas nada, é só de ir lá, situação. Bater a porta da Comebol em Luke. Thiago, ele não é citado. Ele não é citado. Por exemplo, uma situação. O Cruzeiro foi prejudicado. Ele já tá lá no Cruzeiro desde o ano passado. Foi o ano passado. Agora a data exata eu não lembro. Vamos lá. O Cruzeiro se sentiu... Agosto do ano passado. O Cruzeiro se sentiu incomodado em tal jogo do Campeonato Brasileiro. Aí o Cruzeiro cita. O nosso representante de arbitragem, Gaciba, foi ao Rio de Janeiro para reclamar e para questionar tal situação. A gente nunca viu esse tipo de notícia. Nada. Nada. A gente viu, a notícia que chegou sobre o Gaciba ele vai trabalhar no Cruzeiro. E ponto. Tem 8 meses que isso aconteceu. Ou mais. Né? A gente falando de agosto, 8 meses que isso aconteceu. Nada. Então, assim, ele precisa ter algo efetivo a fazer. Que ele vá junto com o Spindle, que ele vá junto com o Pedro Júnior, que ele vá junto com o Pedrinho, Até porque ele apitou jogos da Libertadores, ele é conhecido. Ele conhece as pessoas lá, gente. Ele junto, eu tô de acordo. Só ele não, mas ele junto, eu tô muito de acordo. Vaga, G. Gente, não foi um roubo escancarado, não, tá? Nós estamos falando aqui de coisas que minam. Critério. Coisas que têm relação... porque se você notar bem, o árbitro que às vezes tem influência no resultado, tem aquele erro que por vezes é um erro crasso, etc e tal, mas quando o cara começa a picotar muito o jogo, tem isso, gente, tem isso. A arbitragem não é uma ilha de honestidade, ou não é. Sabe, tem gente ali que não estou dizendo que é mal intencionado, né? Mal preparado, eu vou me apegar a isso, mas quando começa a tomar algumas decisões, mas principalmente aquelas, como a gente viu ontem, que é o negócio do critério mesmo. Aliás, falando em critério, tem alguém do Twitter fez um compilado. Foi o Alisson Caires. Alisson Caires. Você quer que eu te mando? Ele é conselheiro do Cruzeiro. Alisson Caires, ele mesmo. Eu vi no Twitter, porque agora você não precisa seguir, então aparece pra você. Eu até mandei pro Gabriel, pra de repente a gente conseguir usar isso. No jogo do Boca, de anteontem, tem um lance que eu não sei quem foi o Aranda, que deu por cima, claramente pra expulsão, e não foi. Ontem, o Gerson tomou um pisão. Como foi o pisão do Arroio? Igual. Aí que e é o não critério. Teve nada. O Romero deu... Até isso. O Gianni tomou amarelo no lance com o Gerson. Não foi expulso. Não foi expulso. A gente falando não foi expulso. O Romero também. O Romero eu admitiria uma expulsão. Eu também. Acho que foi no limite. Eu também. Mais do que o Arroio. Não, do Arroio foi no pé, gente. Do Arroio foi no peito do pé. Do Romero foi mais pra cima. Sim, do Romero foi no amarelo. Do Romero foi no limite. Se o árbitro expulsa, eu poderia achar dentro dos meus critérios que foi um pouquinho, mas eu não falaria que foi errado. Mas, cara, e aí? Dentro do mesmo jogo? Então, tem um outro lance aí a questão do critério, gente. Tem um outro lance no início da partida que o Arthur Jorge toma o cartão amarelo. O Cuevas levanta o Gerson. Eu achei que era o Zampedra, é o Cuevas. É lance para amarelo. O Cuevas levanta o Gerson, o Arthur Jorge. Pô, ele tem que receber cartão amarelo. Quem tomou o amarelo é o Arthur Jorge. Só pra lembrar. Então, assim, no jogo de ontem, o que o árbitro da partida... Eu tô só lembrando o nome dele. Andrés Rojas. Andrés Rojas. Fez, é um absurdo, cara. Um escárnio, na primeira rodada, o Paredes tem uma foto dele com o pé na canela do jogador da Católica. Ele não recebe o cartão vermelho. Então, mas assim, o que me incomoda é isso. O Romero recebeu o cartão amarelo, semelhante ao lance. O Gerson foi atingido e o jogador da Católica recebe o amarelo. Pronto. Aí o Arroio, o lance são todos similares.
aí o Arroyo é expulso. É nesse momento que a arbitragem consegue minar um adversário, que consegue prejudicar um adversário. Mas, e assim, quando ele expulsa o Arroyo da forma que expulsou, eu nem trato como tentar minar o adversário, eu trato como falta de critério completo. Total. Ou talvez o critério da Conmebol seja... Ou talvez o critério da Conmebol seja tirar os brasileiros do jogo. É bem tendencioso. Porque assim, é uma operação salva-boca escancarada, gente. Thiago, escancarada. E o que me incomodou muito no lance foi o auxiliar tá ali pra auxiliar mesmo. Aliás, quem expulsou foi o Bandeira. E foi o Bandeira, é isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Vamos lá. O auxiliar que estava próximo, assim como o árbitro teve uma visão que ali era para cartão amarelo. O árbitro. O auxiliar teve uma visão que era para vermelho. Qual que era a atitude do árbitro? Eu vou confirmar. Eu vou lá no VAR. Aí eu vou lá e vou ter uma avaliação. Agora, ele pegar e bancar pelo auxiliar, eu achei bem estranho. Pode falar, Gagê? Vamos emendar para falar do jogo. Eu vou falar do jogo. Vamos lá. O jogo... Primeiro, uma situação muito complicada, né? O Cruzeiro pegou um gramado sintético com chuva lá em Santiago. O Romero até falando que diferente do que acontece diferente do que acontece nos gramados sintéticos, ao invés da bola ficar mais rápida, pelo campo ficar molhado, a bola estava ficando muito presa no campo. Então, um gramado adverso e o Cruzeiro enfrentando uma equipe que é uma equipe modesta, mas é uma equipe muito bem treinada. Né? Tem ali o seu camisa 9, o Zampedri, que é bom jogador pelo alto, tem jogadores experientes, o Mena tá lá na lateral esquerda, interminável, Eugênio Mena, e o jogo foi muito truncado no primeiro tempo. O Cruzeiro foi conseguir chutar no gol. O Cruzeiro chutou 9 vezes, mas no alvo não chutou nenhuma. O Otávio, esse personagem eu vou separar um capítulo à parte para falar dele, tá? Otávio, anote aí, porque depois em outra parte da história iremos retornar para falar do Otávio. Então, um jogo muito truncado, da forma que eu esperava, e o Cruzeiro organizado, não conseguindo ter uma oportunidade com o Caio Jorge. Ele acaba passando ali um pouquinho da bola. Não tá bem o Caio Jorge, essa aqui é a verdade. A gente já falou do aspecto físico, mas acho que ele tem que tentar, nesses últimos 6 jogos antes da parada da Copa do Mundo, tentar mesmo dentro da sua, digamos, limitação física de momento, contribuir um pouco mais. Ele marcou gol pela primeira vez na era Arthur Jorge, que ontem chegou a seu 11º jogo. Ele marcou contra o Vitória, marcou contra o Atlético de pênalti e deu uma assistência contra o Boca. Eu senti falta de o Matheus Pereira. Aí eu tô falando a análise do primeiro tempo, tá? Porque para mim, a partir dos 2 minutos da segunda etapa, a análise do jogo tá comprometida. O Cruzeiro não tem o que fazer a não ser aquilo que acabou fazendo. Matheus Pereira segurando muito a bola, tentando chamar algumas situações de falta que não vão acontecer de fato. Acho que faltou ele soltar um pouco mais a bola. Achei os 2 lados do Cruzeiro, mais uma vez, a partida muito ruim do Kaique. 2 partidas ruins mesmo, assim, do Kaique. O Christian foi mal, o Arroyo não acho que tenha sido legal também. E o Fagner, isso no primeiro tempo, foi o quê? O Gerson, para mim, foi o melhor, novamente, ali no primeiro tempo e no jogo como um todo. Estou falando dos meio-campistas. Vem um segundo tempo, a expulsão aos 2 minutos, o Cruzeiro não tem o que fazer. O Cruzeiro se organiza num 4-4-1 e vou falar, durante 15 minutos, até os 17, a Católica não incomoda o Cruzeiro. E o Cruzeiro se sente até semi-confortável. Só que aí vem as mudanças do Garneiro. Ele coloca o Palavecino para entrar para o jogo e acaba colocando o Gianni e o Zampedri dentro da área do Cruzeiro. Aí vem a resposta necessária. Eu falo, não vai ser sempre que o Arthur Jorge vai mexer no Cruzeiro e que as respostas vão acontecer e o resultado, mas ele é um cara que não se furta. Foi assim no jogo contra o Boca, o Cruzeiro venceu. Foi assim no jogo contra o Atlético, o Cruzeiro perdeu. E foi assim ontem. A resposta dele, quando ele coloca o João Marcelo e o Kenji no jogo e saca o Romero e o Christian, aí ele faz uma linha de 5 jogadores com os 3 zagueiros, Fabrício Bruno, João Marcelo e Jonathan Jesus, mais os 2 laterais fechando esses lados com o Fagner e o Kaique, faz uma linha de 3 com Gerson, Matheus Pereira e Kaique Kenji e deixa só o Caio Jorge mais à frente.
O Cruzeiro sofre bola aérea, mas tira, porque tem altura. Então, para mim, foi uma leitura muito necessária do Arthur Jorge. O Cruzeiro não sofre tanto e, diante das circunstâncias, pode ser que seja um ponto valioso lá na frente, HG. O Cruzeiro, que era uma peneira antes da chegada do Arthur Jorge, chega ao seu 11º jogo com ele. Foi o 6º jogo que o Cruzeiro não sofreu gols. Eu estou exaltando porque acho que, diante das circunstâncias, foi muito importante o Cruzeiro não sofrer o gol e conseguir puxar um ponto de Santiago diante da adversidade que teve na partida ontem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui com respeito ao Caio Jorge. Ainda, vocês acham que é questão física? Acho, e ele deu uma entrevista para a ESPN depois da partida, já estava na zona mista, eu vi hoje pela manhã. Ah, você viu hoje? Achei que você estava acordado assistindo. Não, vi hoje pela manhã. Foi tarde, né, HG? Eu dormi às 3. Muito tarde o jogo. Enfim. Valor às 4h30. Não, o valor tá virado, tá de virote. Chegou, correu, acordou 14 quilômetros. 6h30 para correr. Correu 14 quilômetros. Não, vou correr à tarde. Lanchou quando chegou. Ficou esperando. Perguntei o que você tomou de café. Um café. Ele falou um pedaço de queijo cottage. Não, eu não gosto de queijo cottage. Um cafezinho. Não me desmente. Não desmente a gente no ar, não, pô. Você acha que criar os negócios na nossa cabeça? Você acha que o travesseiro do Rui Cabeção é outro colchão? Como que chama aquele colchãozinho que a gente colocava na TV? É um colchãozinho que era só pra monstruário. Um monstruário de colchão. Aquele colchão que a gente tinha aqui no programa. No programa. Que colchãozão. Que o Pio deitava. Caio Jorge. Voltar ao Caio Jorge. O Caio Jorge falou a respeito das sequências de jogos que ele tem tido. Então, que isso acaba não dando tempo para ele se recuperar da melhor forma. Quando ele fala isso para a ESPN, a gente pode até tentar buscar aí que pega as aspas direitinho, viu, Gui? Ele falou na ESPN. Para deixar o contexto todo certinho do que ele fala. Me faz imaginar que para o futuro, agora, esse futuro próximo, jogo contra o Bahia, jogo contra o Goiás e jogo contra o Palmeiras e depois vem o Boca. Essa é a sequência do Cruzeiro. Em um desses jogos, pelo menos em um desses jogos, não teremos o Caio Jorge como titular. É o que a entrevista dele me passa que o próprio Caio Jorge está pedindo por um descanso maior para ele se recuperar da melhor forma das dores que ele vem sentindo. O valor só me lembra, era pubis. O valor, pubis. Então, assim, se ainda o incomoda, e pubis é um dos grandes problemas dos atletas, né? Os atletas sentem muito essa questão e vários jogadores até tiveram que parar de jogar futebol por causa de dores excessivas no pubis. Então, se o Caio Jorge deu essa entrevista para a ESPN, mostra que ele está preocupado com o rendimento dele, ele entende que o rendimento dele caiu e ele aponta um dos problemas, que ele não pode ter uma sequência tão grande antes de se recuperar da melhor forma. Tá jogando? Ele tá jogando. Ele pode, ele tá liberado para jogar. Porém, ele, atleta, ele, pessoa, sente que pode estar numa condição melhor para conseguir jogar o que ele já jogou em outra temporada. Ele já havia falado sobre isso depois da partida contra o Boca Juniors aqui, que foi a semana passada. Foi quarta passada o jogo contra o Boca? Não, foi retrasado. Foi passada. Quarta passada. Então, depois da partida contra o Boca, ele, Caio Jorge, já tinha apontado isso como um problema. Que ele vinha sentindo dores no pubis e que isso acabava o atrapalhando. E a grande realidade, velho, é que ele vai precisar parar um tempo para se recuperar 100%. Essa parada vai acontecer na Copa. E é quando ele vai ter a oportunidade de talvez se recuperar. Mas vocês acham que ele não fica fora de nenhum desses jogos? Desses fora três totalmente. Não, fora que eu falo é não jogar, não participar, não iniciar. Não, eu citei Bahia, Goiás, Palmeiras. Eu acho que ele fica fora do jogo contra o Goiás. Eu também acho. Não acho. Pra mim, ele fica fora do jogo contra o Goiás. Porque ele precisa ser poupado, não. Dosado. Preservado um pouco, como o Valu gosta de dizer, cara, isso é um problema pra mim que é grave. E assim, a gente viu o Kaká praticamente parar por causa de um problema no pubis. Ele deixa o Real Madrid, não consegue, em hipótese alguma, render. Depois daquela Copa do Mundo de 2010, que ele vai bem e tal, que era ele, o Elano. E aí ele não consegue render mais, então assim, o Caio Jorge vai precisar, e vai precisar mesmo, ter uma parada ali nesse período, nessa sequência de jogos. Porque ele não tá dando conta, nitidamente. Ele não é o mesmo Caio Jorge do ano passado. Se fosse o mesmo Caio Jorge do ano passado, a gente certamente veria talvez ele fazer o gol que ele acabou
passando um pouquinho da bola. Uhum. Porque ele conseguiria se recuperar, ele conseguiria ter mas tem tempo um pra contexto, pensar assim, e né, tal. Thiago? O gramado ali, Não, tem além tudo desse. isso, mas eu acho que mas esse é um ali- contexto importante. Além Aquele desse. lance que ele perdeu o tempo. Beleza, perdeu. Ponto. Eu não sei, cara. Eu vendo aquilo ali, no auge da ignorância, sem saber o que está acontecendo com o aspecto físico O dele, jogo foi bem difícil. me pareceu uma situação de medo de fazer o movimento. Não sei. Se eu entendo alguma o que você tá coisa de falando. pubis, aí o cara. Não, às vezes o cara tenta compensar pra não dar a dor, né? É. Mas assim, é importante dizer, lógico que ele tá jogando com incômodo, mas ele não tá tendo a corda esticada nesse momento não, tá? É bem importante. A corda dele foi esticada em outro momento, com a comissão técnica anterior. Bem esticada, inclusive. Então, Agora, na verdade, tá tentando se livrar de um problema que o Cruzeiro, causado. assim, o Neiser tem entrado bem, tem entrado bem, mas o Cruzeiro não consegue se dar ao luxo, mesmo o Caio Jorge não estando no seu melhor. Repito, são 2 gols em 11 jogos na era Arthur Jorge até então e uma assistência que foi aquela assistência contra o Boca. Ele é um jogador muito importante, bem importante. A questão do jogo de ontem. O Cruzeiro, defensivamente, eu preciso destacar aqui que boa partida do Otávio, hein? Partida segura do Otávio, hein? Partida boa. Partidaço. Ótima, né? Uma partida ótima, na minha opinião. Uma partida Toda vez que eu ótima. tô em qualquer lugar, eu lembro desse troço da pastilha. Uma partida ótima, uma partida de um goleiro que tem coragem, né? Independente da juventude, para assumir o gol do Cruzeiro neste momento. E enquanto muitos. As aspas dele são aspas realmente de um cara muito. Abre aspas para ele. Muito feliz e realizado em pegar uma sequência em jogos de uma dificuldade maior. Era o que eu queria e me preparava. Pô. Aí realmente você vê o discurso alinhado com... Esse é o lance, ó. Tá passando na tela. Esse aí foi a primeira defesa importante dele, né? Cresceu, né? Essa foi Foi a eleito o defesa. lance da partida. Cara, mas teve um cruzamento Foi no rasteiro. segundo tempo. Ele pega literalmente pelo rabo. Essa bola vai passar. Mas essa é a defesa do jogo. Tem outro lance que ele sai. Quanto tempo eu não vi um goleiro sair do gol? Desde o Cássio. Eu não vi um goleiro saindo do gol pulando. Porque o Matheus não saía. Pulando pra frente. O Matheus, ele sai feito cabeça de tartaruga pra dentro. Não sai. Então, assim, o Otávio, extremamente corajoso, preparado. Isso não descarta antes que o Cruzeiro precisa de... Sim, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado, trazer um goleiro. Mas se tinha alguma dúvida... o Otávio também não fez nenhum jogo. Então foram... Agora, foi o 5º jogo do Otávio, né? Ele atuou contra o Goiás, contra o Boca, contra o Atlético. Perdão, foi o 4º jogo do Otávio. E ontem contra a Católica, né? Então, assim, ele deu um recado muito forte de que é o cara mesmo a estar no gol do Cruzeiro até a parada para a Copa do Mundo. E liderança. Teve um momento em que ele quase trombou ali com o João Marcelo. O João Marcelo falou, olha... Grita que é sua e tal, mas ele saiu, né? Ele ficou esperando o João Marcelo, não fez feito cabeça de tartaruga, entrou lá pro fundo do gol, foi abraçar, se engalfinhar na rede, parecendo que tá em Jericoacoara. Não, ele saiu, socou essa bola, enfim, muita postura do jovem Otávio, jogador criado na categoria de base do Cruzeiro, e fez uma partida de gente grande ontem. E ontem, mais uma vez, teve um lance que tem um lançamento vindo da defesa da Universidade Católica, aliás, e ele deixa o gol como ele fez na partida contra o Goiás. Aqui no jogo de ontem, o atacante da Universidade Católica não consegue chegar na bola. Mas partidaça, assim, com o P maiúsculo do Otávio. Foi muito bem no jogo de ontem, demonstrou uma segurança que o Matheus Cunha não tem, demonstrou uma confiança que também não tem o Matheus Cunha. E assim, mesmo muito jovem, qual a idade dele, Valor? 20 anos, parece um cara que ninguém tá falando que tá resolvido, mas não tem discussão mais. Não tem. Não tem assim, disputa ele com o Matheus Cunha. Exato, mesmo com 20 anos, ele é 4 anos mais jovem que o Matheus Cunha. Cara, a experiência que parece que ele mostra que ele tem no gol é impressionante. Thiago, eu acho que preparo também, que parece um jogador experiente, sabe? Mas assim, preparo, sabe? Ele tá muito bem, e assim, é indiscutível a qualidade dele. Só um ponto ainda em relação à defesa, eu não gostei mais uma vez do Fabrício Bruno. Tem uma bola aérea da equipe da Católica que vem da direita, acho que no segundo tempo já. É no segundo tempo? No segundo tempo já. E, cara,
ele não consegue pegar o tempo da bola, o atacante cabeceia sozinho, ele quase vem de Otávio, a sorte é que o atacante cabeceia pra fora. Eu acho que essa bola é aos 45 segundos do segundo tempo. Do segundo tempo. É um cruzamento que vem da direita pra... Eu acho que assim, não... Ele tava mal posicionado. Não, ele tava mal posicionado, mas o Kaique é permissivo aqui. Não, o Kaique é permissivo e o Jonathan tá mal posicionado. Assim, concordo que eles eu acho que ia ser mas... da defesa inteira. E não, o Otávio não teria o que fazer. Ele tá muito distante. Ali sim ele tava queima-roupa. Não, ele não teria o que fazer. Iria na gaveta. Fala, não, tá muito perto de mim. Iria aqui. na gaveta. Não tem Mas jeito. assim, ali eu não gostei do posicionamento do Fabrício Brunão. Ali pra mim é a hora que você procura o contato com o atacante. Subir junto, pelo menos. Exato. Sobe junto. Esquece a bola e sobe junto. Esquece a bola, procura o contato com o cara. Sobe junto. E aí você vai subir junto Sim, com ele. Tudo bem, tava muito desgarrado. Não é esse lance, não. Você já tá no finalzinho já. Deixa eu fazer um momento errei foi moleque aqui. O que aconteceu? Foi semi-errei. Semi fui moleque. É porque a entrevista do Caio Jorge foi realmente pro jogo contra o Boca. E ela apareceu pra mim hoje. Porque o pessoal repercute, reclama isso no Instagram. O Instagram, eu vou reclamar pro Elton. O Instagram, pra que você fica entregando postagem da semana passada de novo no feed das pessoas? É isso. Porque aquilo ali é uma desgraça, porque antes eles colocavam embaixo assim, ó. Há 3 dias. Não agora coloca você fica mais. procurando. Agora. Me ajuda. Para com isso. O que passou, passou. O que passou não volta mais. Como diria aquele antigo locutor, Antônio Eustáquio, Cassimiro de Abreu. Mas assim, eu semi-errei. Por quê? A fala do Caio Jorge, de uma semana pra cá, ela não vai ter mudado tanto, né? Hein? Não muda nada. Não, né? Absolutamente muda tanto, não muda tanto. Não. A aspas dele é, estou me recuperando. Sinto um incômodo forte ainda. Preciso de tempo. E como fico jogando 2 ou 3 jogos na semana, acaba sobrecarregando. Então a fala dele é uma fala importante, independentemente se foi ontem ou se foi na quarta-feira passada. Isso demonstra um pouquinho sobre a situação que o Caio Jorge está vivendo. Todo mundo está vendo que o rendimento dele em campo caiu. É um rendimento diferente daquele Caio Jorge que a gente viu na temporada passada. E isso é muito reflexo que ainda ele sente dores. Então a gente pensa, depois do jogo contra o Boca, o Cruzeiro enfrentou o Atlético e a Católica agora. Então 2 jogos. Então eu imagino que esse descanso possa sim acontecer nos próximos jogos. Bom, isto posto, atenção, isto posto, eu vou passar um pano agora, a gente começou falando disso, mas eu vou passar um pano agora pro Arroio mais uma vez, porque nessa aí eu vou a favor do Arroio, não era lance para expulsão, aí eu vou passar um pano. O problema maior foram as 2 expulsões subsequentes, isso que causa um certo desconforto quando você vai analisar, mas de novo, aí agora ele entra no próximo jogo, assim, Arroio, cuidado, cara, ele teve cuidado, o jogo pede contato, o jogo pedia, já tinha acontecido outras 2 vezes, o árbitro condescendeu, mas na do Arroio ele meteu para fora, só que ali eu tenho quase certeza, eu não sei nem se foi o VAR, cara. A impressão que eu tive que foi o auxiliar. Foi o Bandeira, o auxiliar. Auxiliar Cagueta. Sim. O auxiliar Cagueta. Mas o árbitro foi um bananão, né? O árbitro foi um bananão. Porque se ele tem dúvida... Da convicção. Se ele tem dúvida, vamos lá olhar mas aquela ele não televisãozinha. Tem dúvida, ele deu a voz do auxiliar. Ele foi na voz do auxiliar. O auxiliar atrapalhou. Então, Valuzão, mas ele... Vamos lá, eu e você. Eu tive uma visão, você teve outra. Aí, eu tenho uma televisãozinha que eu posso ir lá e olhar e tirar a dúvida. Eu falo assim, Valuzão, eu vou só olhar naquela televisãozinha ali que chama VAR e aí eu decido. Pode ser? Aí eu sei, faz isso, Elton, vai lá. Você é meu parceiro, pô. Eu vou lá. Agora, eu peguei e você falou assim, o Valu falou, a água parou. Tá expulso, Thiago Fernandes. Eu achei errado. E uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, ontem, quando, eu entendo a necessidade, tá? Mas ontem, quando o Arthur Jorge sacou o Christian e o Romero de novo, eu falei, será de novo? Será de novo? Tirar, abrir um pouquinho, tomar um gol ali no final, aí fiquei assim, olhando aquilo e tal, mas ali ontem conseguiu se segurar. Ontem foi necessário. Necessário, porque a equipe da Católica foi... empilhando jogadores de ataque, colocou o Palavecino, colocou o Martínez, que foi o cara que fez o gol da vitória da Católica aqui, um meia, liberou mais o Valência, camisa 20, bom volante, é um time bem treinado. O time colocou o eterno Mendel.
O Medel... Eterno. Quando o Medel né? entra ali, ele vai fazer um terceiro zagueiro mais centralizado, né? E aí 62 anos. o Arancibia vira ala pela direita, enfim, tentou fazer de tudo. Ele libera ali o Farias também para chegar. Mas enfim, a Católica tentou com o que podia e o Cruzeiro naquela linha de 5 bem formada ali, o Gerson, o Pereira e o Kenji, né? Aquilo que eu falo, o jogador jovem entra, tem que estar atento também. O Kenji entrou ontem completamente fora da dele. Ele estava jogando como uma espécie, né, Dan? Ele estava jogando como uma espécie de terceiro volante pelo lado esquerdo. É como se fosse um ala. Ajudando a fechar ali. Tinha a linha de 5 e tinha a linha de 3. Ele era o terceiro aqui da linha de 3 à esquerda, com o Caio Jorge mais à frente. Então, é a consciência, cara. Você vai entrar e vai ajudar aqui. E me chamou até a atenção o Arthur Jorge não ter escolhido o Wanderson, né? Caras mais experientes, Dan. Então, é um sinal que confiou no garoto naquele momento de urgência. E dá um sinal maior também para a janela de transferências, né? De que esses jogadores não vão ser de fato utilizados, de que eles estão abaixo da rotação do time titular e de que o Cruzeiro tem uma carência na ponta, porque o Kenji, ele é um bom atleta, ele tem muitas valências, mas ele ainda precisa ser moldado, principalmente para uma noite de Libertadores. Ontem ele entrou muito bem, mas o Cruzeiro ainda precisa de, por exemplo, de uma eventual oitavas de final, contar com um jogador mais pronto no banco de reservas. E hoje o Wanderson foi preterido a um jogador de 20 anos. Então isso explica muito da visão que o Arthur Jorge tem sobre esse elenco e sobre as necessidades do Cruzeiro hoje. Você acredita que ele possa sair nessa janela já? Eu acho que seria o melhor caminho, tanto para o Cruzeiro quanto para o Wanderson. Eu não creio. Eu também não acho que vai acontecer. Sim. Mas eu estou de acordo com a sua visão a respeito. Ele completou 13 jogos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!